Você já teve curiosidade de saber o que aconteceu com o movimento milerita após o grande desapontamento? Ou como foi que surgiu a Igreja Adventista? Então você não pode perder esse vídeo. Mas para isso é muito importante que você fique até o final do vídeo para não perder nada. Olá, seja bem-vindo ao canal História do Adventismo. Eu me chamo Daniel Firino, sou graduado, especialista e mestrando em História. E venha comigo conhecer a nossa história. No vídeo de hoje eu vou falar para você o que aconteceu com o movimento milerita após o grande desapontamento e como foi que surgiu a Igreja Adventista. Esse é o quarto vídeo da série falando sobre o movimento milerita. Caso você tenha perdido algum vídeo, não se preocupe, é só você vir aqui em cima que vai ter algum card que vai levar direto para a playlist. Mas caso você tenha algum problema, é só ir na descrição desse vídeo que vai ter o link de todos os vídeos. Esta série surgiu de uma necessidade que eu tenho percebido dentre os membros da Igreja Adventista em conhecer sua própria história. Então eu estudei o assunto e estou trazendo o resultado para você. Não é porque essa série está acabando que os vídeos irão parar. Pelo contrário, logo vai estar surgindo vários outros vídeos de outras séries que vocês vão querer acompanhar. Mas para isso é muito importante que você se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Como vimos nos vídeos anteriores, o movimento milerita surge dos estudos de Guilherme Miller sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. Em 1831 ele começa a pregar sobre o assunto, mas a partir de 1839 o movimento milerita ganha grandes proporções, pois é nesse momento em que Josué Verheim se une ao movimento milerita e transforma ele de um movimento de uma pessoa só em um movimento internacional. No início de 1843, Guilherme Miller fala que Jesus voltaria em algo em torno de 21 de março de 1843 e 21 de março de 1844. O dia passou e nada aconteceu, então esse dia ficou conhecido como o desapontamento da primavera. Alguns meses depois, Samuel Snow propõe que as festas judaicas sejam a chave para a interpretação bíblica, e dessa forma, o dia do retorno de Jesus seria o dia da expiação, onde ocorreria a purificação do santuário. Dessa forma, o movimento milerita volta a crescer novamente, mas o dia passou e nada aconteceu. E esse dia, 22 de outubro de 1844, ficou conhecido como o dia do grande desapontamento. Então, gostou do resumo? Se sim, então já deixa o seu like, porque assim eu posso fazer mais vídeos como esse. Já deixou o seu like? Então, vamos continuar. Ainda em 1844, alguns líderes do movimento milerita se manifestaram dizendo que tinha sido um erro ter marcado uma data para o retorno de Jesus. O grande desapontamento foi um golpe muito duro para o movimento milerita. Muitos abandonaram a fé e os poucos que sobraram estavam se dividindo devido a disputas teológicas. E a obra milerita deixou de ser evangelística para de manutenção do próprio movimento. Após o grande desapontamento, Haim se tornou o principal líder do movimento milerita. Ele fez visita, voltou a publicar os periódicos e incentivava a criação de comissões adventistas, para que assim os mileritas pudessem se reunir e exercer a sua fé. A partir de 1845, o movimento milerita começou a se dividir em vários grupos com teologias bastante diversas. E o principal ponto de discussão é o que realmente aconteceu no dia 22 de outubro de 1844. Os líderes tradicionais, como Miller, Himes e Light, acreditavam que o erro estava na data, ou seja, Jesus não deveria voltar no dia 22 de outubro de 1844. Enquanto isso, tinha aqueles que estavam do lado de Joseph Marsh, que acreditavam que o erro estava na natureza do evento, ou seja, nesse dia Jesus realmente voltou, só que de forma espiritual. Como uma forma de conciliar a controvérsia, Himes tentou utilizar a influência de Miller. Miller logo de início não queria se envolver com os problemas e discussões do adventismo, mas ele foi convencido por Himes a tomar partido. Para Miller, os adventistas deveriam focar seus esforços em pregar o breve retorno de Jesus e não perder tempo em disputas teológicas. O adventismo deveria ser um movimento de liberdade de opinião e pensamento, e não uma igreja organizada com doutrinas fixas. Nem a influência de Miller foi suficiente para evitar que o movimento se dividisse por disputas teológicas. A primeira grande controvérsia foi a teoria da porta aberta e a teoria da porta fechada. A teoria da porta fechada foi elaborada por Apollos Halley e Joseph Turner. E para eles, no dia 22 de outubro de 1844, Jesus teria voltado espiritualmente e a porta da graça havia se fechado.
Seguindo essa linha de pensamento, apenas as pessoas que se converteram até 22 de outubro de 1844 estariam salvas. As demais pessoas da humanidade estariam perdidas, e isso ia contra aquilo que Hymes pregava. Começou então a guerra entre os adventistas à porta aberta e os adventistas à porta fechada. E a principal arma eram as declarações de Miller, que ora estava de um lado e ora estava do outro. Os principais ataques ocorriam através dos periódicos, e Hymes sabia que para vencer essa batalha ele precisava de Miller. Então, após muito trabalho, ele conseguiu trazer Miller para o seu lado. Dentre os adventistas da porta fechada, começaram a surgir grupos fanáticos. Dentre eles, alguns acreditavam que era pecado tanto trabalhar quanto fazer sexo, e outros acreditavam que seus membros poderiam ter visões. Todos esses grupos foram combatidos por Hymes e pelos adventistas da porta aberta. Foi para controlar as doutrinas estranhas e saber quem estava do seu lado que Hymes organizou em 1845 a Assembleia de Albany em Nova York. Essa foi a assembleia mais importante para os adventistas após 1844, porque ela dividiu definitivamente os adventistas da porta aberta e os adventistas da porta fechada. A convocação para a Assembleia de Albany não foi dirigida para todos os adventistas, mas apenas para aqueles que acreditavam na porta aberta e que tinham a fé original. Em Albany estava presente Miller, que fez a oração inicial, Joseph Hymes e Light. E seguindo as orientações de Miller, os delegados criaram 5 resoluções que deveriam ser seguidas por todos aqueles que fizeram parte da Assembleia. Para divulgar o que foi decidido, Hymes criou diversas assembleias em pequenas cidades. Nem todos foram de acordo com o que foi decidido em Albany. Entre eles estavam Joseph Marsh, que acreditava que os líderes estavam transformando o Adventismo em uma igreja organizada. Você gostou do que viu até agora? Então aproveite esse momento e já deixe seu like, porque assim eu posso trazer mais vídeos como esse para você. Ainda na década de 1840, os líderes de Albany perceberam que para seguir em frente com o trabalho missionário era necessário uma organização. De Albany até a morte de Guilherme Miller em 1849, as principais discussões estavam sobre a organização. Depois disso, outras questões começaram a ganhar força, como a imortalidade da alma. Questões relacionadas a esse tema já tinham sido levantadas por George Stoll em 1843. Porém, como o foco do movimento milerita estava no breve retorno de Jesus, eles deixaram essas questões de lado, mas agora ele estava voltando com força total. Na década de 1850, os adventistas que estavam do lado de Hymes sentiram a necessidade de se organizar e criaram a Associação Adventista Evangélica Americana. Em 1858, eles se organizam oficialmente, criando os Adventistas Evangélicos. Os Adventistas Condicionalistas ficaram horrorizados com a criação dos Adventistas Evangélicos, porque acreditaram que isso faria delas uma Babilônia espiritual. Contudo, eles mesmos se organizaram em 1860, criando a Associação Cristã do Advento. Em 1863, eles se dividiram novamente, criando a União da Vida e do Advento. Além das divisões de Albany, também surgiram os Adventistas da Era por Vir, que em 1921 organizaram a Igreja de Deus da Fé Abraão. No movimento milerita também surgiram os Adventistas Sabatistas, que acreditavam que o 22 de outubro de 1844 não havia sido um erro, mas um movimento profético. Os principais líderes desse movimento eram Tiago e Ellen White e Joseph Bates, sendo que Bates era o único que realmente tinha tido grande nome dentro do movimento milerita. Para eles, o dia 22 de outubro de 1844 era o dia certo, o problema estava no evento. Não era para Jesus ter voltado nesse dia, mas passado do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial. A doutrina do sábado, como dia de guarda, ocorreu ainda na década de 1840, através da influência de Joseph Bates. O grupo cresceu e sentiu a necessidade de se organizar, e na década de 1860 eles escolheram o nome de Igreja Adventista do Sétimo Dia. Igreja Adventista por pregar a segunda vinda de Cristo, e do sétimo dia por separar o sábado como dia de guarda. E com isso terminamos a série do movimento milerita. Mas não se preocupe, logo teremos outras. Mas é muito importante que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like. Então, até a próxima e tchau!